Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou aqui com o Gustavo Fabrício, gestor dos fundos de previdência aqui da casa. Bom, maio foi um ótimo mês pra gente. O Previdência Absoluto teve um retorno de 3,5% versus 1,1% do CDI. E acho que a gente pode começar falando sobre os setores que foram destaque no período, como que a gente estava com a cabeça, né? Qual era a carteira desse mês vencedor que a gente teve. Legal, Dá. De fato, foi um mês muito importante aqui para a gente na RPS. O Fundo de Previdência subiu praticamente em linha com a Bolsa, foi bem melhor que o CDI no mês. E para a casa como um todo, foi um dos nossos melhores meses, né, nos 10 anos de história que a gente tem. Como a gente já vinha montando, né, só para contextualizar um pouquinho, a gente vinha montando esse quadro, né, de que o Brasil estava com uma cara um pouco melhor, a gente também tem acompanhado muito lá fora, e foi um mês que as coisas convergiram muito. Né? Então, acho que os principais pontos foram que o mercado reduziu o temor ao Brasil. Né? Então, a gente viu o arcabouço fiscal sendo desenhado para melhor, que era o medo. A gente viu um Congresso, não posso chamar de fiscalista, mas mostrando que não vai deixar o governo gastar tanto, né? E segurando também, como um bom zagueiro, as principais reformas micro, não deixando a coisa sair muito do contexto. Então o mercado pôde respirar aliviado, falando, legal, a gente não vai explodir o Brasil. Né? Se eu pudesse colocar aqui como esse tom mais jocoso. Né? Então isso alinhou muito para o mercado. Outra coisa é que a gente viu atividade forte ainda. Então você pega os dados econômicos no Brasil, desemprego, de atividade, expectativa e de confiança, eles têm vindo bons. Então quando você junta tudo isso, né, a gente já vinha falando que existia um prêmio na bolsa aqui brasileira, no mercado como um todo, e esse prêmio descomprimiu. Então assim, esse mês foi um mês de descompressão de risco, tá? Então acho que a gente estava bem posicionado, como a gente vinha comentando, a gente estava em alguns setores específicos e estava colocando mais net na carteira, mais comprado, né? E tudo ajudou. O net comprado foi bem, e é esses setores específicos que eu posso destacar aqui, que é o setor de saúde, via Apivida, que além de ter a questão macro, teve um micro importante, que foi um bom resultado, né? E o alinhamento do speech da empresa ganhando a confiança do mercado. E outro foi o setor também mais defensivo de construtoras de baixa renda, que foi bem, dentre vários outros setores ali que ajudaram. Então acho que se a gente pudesse resumir esse mês, foi isso. A gente conseguiu casar muito bem o macro com o micro e o posicionamento da carteira para a gente ter esse mês aí mais alavancado e bom. Tá bom. Então comenta os temas que a gente, enfim, quais as alterações que a gente fez na carteira, dada essa descompressão de risco, né? Imagino que a gente deva ter ajustado ali um pouco a estratégia, enfim, dado essa descompressão que teve no mês de maio. Uhum. E aí, se você quiser já comentar como está a nossa carteira hoje, as apostas que a gente está vendo para o mês de junho. Ótimo. Bom, a gente reduziu um pouco o risco, né, marginalmente, apesar de a gente continuar otimista ainda, achando que foi só um mês bom, mas que a gente acredita que a bolsa deve continuar com uma boa trajetória, né? A gente tem mapeado, não temos visto nada que pode vir de ruim no curto prazo, nenhuma bomba, né? Obviamente, acho que a grande notícia já foi, então talvez seja um caminho mais gradativo, esse caminho positivo da bolsa. E a gente reduziu o risco, né, para respirar um pouco, dado que foi um mês bem forte, né? Mas a gente continua gostando dos mesmos temas. Então a gente ainda tem na carteira o tema de saúde, a gente adicionou o Redditor um pouco na carteira para diversificar. Estamos mapeando ainda um potencial risco, né, que pode vir de um projeto de lei, mas que ainda está meio morno. A gente reduziu também consultoras de baixa renda, mantendo ainda uma posição ali de carrego, né, na carteira. E o que nós fizemos, eu acho que foi reduzir um pouco o net e fazer um pouco shift para empresas que não tinham andado. E aí eu posso citar mais especificamente do setor elétrico. Né? A gente viu ali que por conta de um risco regulatório importante no setor, essas empresas não andaram muito bem. São nomes que a gente gosta, então a gente começou a adicionar um pouco de distribuição, uma posição pequena ainda de monitoramento e Eletrobras. A Eletrobras, a gente acredita muito no nome, a gente gosta da empresa, né, do micro, e a gente tem mapeado junto ali a STF, governo, que
esse movimento aí que o governo está querendo desfazer a privatização, a gente acha que ele é uma coisa quase impossível de acontecer, tem uma probabilidade muito baixa. Então a gente tem adicionado porque ela não andou, ela ficou para trás. E a gente aumentou a posição em Sabesp, que também é um nome que a gente gosta, a gente fala aqui sempre, né? E um nome que ainda cai no ano, versus a Bolsa. E a gente também acredita que tem algumas coisas se alinhando ali, no micro, negociações de governo com prefeituras para que a coisa ande. Então a gente fez um pouco de troca de nomes que andaram por esses nomes que não andaram e a gente gosta, e com um net um pouco menor do que a gente estava, tá? Mais ou menos metade ali do que a gente estava, para ter um pouco mais de conforto e continuar nesse otimismo um pouco menos exposto. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, Gustavo. Até mês que vem. Obrigado. Até mais. Até mais.